Agora vamos finalizar o nosso estudo aqui sobre o embaralhamento de Knuth, ou Knuth Shuffles, e para a alegria de vocês finalizar a aula, né? Eu imagino que vocês já estejam cansados. Só uma observação que eu percebi que no último vídeo, quando eu estava apresentando a ideia do Knuth Shuffle, eu não citei Donald Knuth, é o Knuth do qual esse Knuth Shuffles se refere, é um matemático e cientista da computação muito famoso, tá? Ele criou basicamente a área de análise de algoritmos, então fica aí a nota histórica também para vocês verificarem. Ele tem alguns livros, uma série de livros chamados The Art of Computer Programming, que se vocês quiserem procurar também, recomendo. Provavelmente nós temos na biblioteca. É interessante aí para quem quer se tornar um melhor programador. Certamente tem muito o que aprender com essa lenda ainda viva da computação. Então, vamos aqui para o código do nosso Knuth Shuffle, né? Eu sempre gosto de apresentar a ideia e depois o código, porque a gente vai reforçando, né, o aprendizado. Então, primeira coisa, eu vou precisar, nesse código, sortear um valor ali, um inteiro aleatório, entre 0 e n. Vocês vão ver que apesar do nome da função estar diferente, é basicamente a mesma função daquela que sorteava um vértice aleatório, né, entre 0 e n aberto também, entre 0 e n-1. Então, de fato, vai ser uma função muito parecida, tanto que vou passar bem rapidinho por ela. Então, essa uniforme aleatória aqui, que sorteia um valor n, ela vai pegar aqui o rand, que está no intervalo, que vai me devolver um valor no intervalo aqui, melhor dizendo, no conjunto, né, porque ela devolve o valor inteiro entre 0 e randmax, inclusive. Daí eu estou mandando interpretar ela como um valor real e fazer uma divisão por randmax mais 1. Tá? Então, esse resultado aqui da divisão de um valor entre 0 e randmax por randmax mais 1 vai dar para mim um valor que está no intervalo 0 e 1 aberto, como a gente já argumentou, né? Estou dividindo por um denominador que é necessariamente maior do que o valor de baixo, então o valor de baixo vai cair entre 0 e no máximo bem pertinho de 1, mas nunca alcançando. E daí, quando eu multiplicar por n, né, quando eu fizer aqui a multiplicação por n, esse valor que estava entre 0 e 1 vai expandir aqui para ficar entre 0 e n, né? O valor 0 multiplicado por qualquer inteiro continua sendo 0. Um valor que estava pertinho de 1 ali vai ficar pertinho de n, mas, de novo, do mesmo jeito que ele não alcançava o 1, ele não alcança o n. Finalmente, quando eu faço o cast para int aqui, a gente vai ter esse valor truncado para inteiro, esses valores truncados para inteiro. Então, o que estava entre 0 e pertinho do n vão ser valores que vão ser truncados para 0, 1, até n-1. Então, a função está gerando aí um inteiro aleatório entre 0 e n-1. Tá legal. A gente vai usar essa função auxiliar dentro do Knuth Shuffle. Agora sim, o Knuth Shuffle, o que a gente faz nele? Então a gente recebe aqui uma permutação, um vetorzinho já alocado de inteiros, perm, no qual que a gente vai preencher, que a gente vai embaralhar, melhor dizendo. A gente supõe que ele já está preenchido de alguma forma, mas a gente vai embaralhar. Aqui o tamanho desse vetor. E o que a gente faz? Como eu tinha dito antes, vou até fazer o desenho aqui para relembrar vocês, a gente percorre esse cara da esquerda para a direita, com um índice i, sendo que todo mundo que está aqui já está embaralhado, todo mundo na esquerda já está embaralhado, e eu quero embaralhar esse pessoal que sobra aqui, né, o sufixo. E é isso que a gente está fazendo. Então eu vou aqui de 0 para i menor do que n-1. Eu já volto nisso aqui, eu deixei um quizinho ali para vocês, mas eu já volto, mas eu estou percorrendo ele da esquerda para a direita, i é a minha posição corrente. Para cada posição i que eu considero, eu vou fazer o quê? Eu vou sortear um valor do sufixo com probabilidade uniforme. Qual é o tamanho do meu sufixo? O meu sufixo ele termina na posição n-1, ele vai de 0, melhor dizendo, o meu vetor perm aqui, ele vai de 0 até n-1, ele tem tamanho n, né, começando no 0, a última posição é n-1. Qual que é o tamanho do sufixo? O tamanho do sufixo é justamente n-i. Pensem no caso extremo para verificar que essa conta se sustenta. Quando i é igual a 0, o tamanho do meu sufixo é o vetor inteiro. É o meu vetor inteiro. E, no caso, eu vou ter ali n menos o valor 0, vai dar n mesmo, que é o tamanho todo. Então, n menos i, de fato, dá para a gente o tamanho do meu sufixo. Tá? O tamanho dessa parte aqui, que essas chaves estão destacando.
E daí, quando eu chamo uniforme aleatório para sortear alguém do tamanho dessa chave, quer dizer que ele vai sortear algum valor inteiro para mim ali nesse intervalo. Só que aqui eu estou sorteando, ele vai sortear entre 0 e n menos i mais 1. N menos i menos 1, perdão. Né? É a parte que ele faz. Então, o uniforme aleatório ele vai devolver aqui para mim, esse carinha, continuando a nossa ideia de lidar com intervalos para entender o que está acontecendo, vai devolver um inteiro que vai de 0 até n menos i menos 1. E vocês vão ver que é exatamente isso que eu quero. Porque eu estou somando ele com o i aqui, tá? Que é a posição em que começa o meu sufixo. Esse sorteio uniformemente aleatório aqui, ele me devolveu um deslocamento, pensem assim, um deslocamento dentro do meu sufixo. O meu sufixo começa na posição i. Assim, o valor j vai se corresponder àquele intervalo que eu desenhei ali, a um valor dentro daquele intervalo, somado de i. Então ele vai pertencer a alguém que vai de i até n menos i menos 1 mais i. Então, até n menos 1. E está correto, né? Olha só, o j vai ser um índice que está entre i e n menos 1. Esses são exatamente os índices possíveis aqui do meu sufixo. Então, o j é um índice sorteado com probabilidade uniforme do meu sufixo. E daí é aquela ideia, eu faço a troca, né, do j com o i ali, tá? Para ir construindo com probabilidade uniforme a minha permutação, para ir embaralhando, né? Eu suponho que ela já está lá, algum valor, e eu vou embaralhando ela. Tá legal? Então, essa é a implementação. Vejam que sempre tem algum detalhezinho técnico, algum cuidado com os índices que a gente tem que ter, mas é essencialmente a ideia que a gente viu da última vez. Vamos fazer uma análise rápida aqui, falando de invariante e corretude. Faz tempo que vocês não veem invariante e corretude. Para lembrar vocês, invariante é uma propriedade que não varia, uma ou mais, tá? Não precisa ser uma só. São propriedades que não variam ao longo de laços, tá? E essas propriedades são algo que a gente usa para analisar a corretude de algoritmos iterativos, para se convencer que o algoritmo iterativo está correto, que ele devolve, que ele cumpre o que promete. Eu não vou fazer uma análise super formal, mas eu acho que é legal olhar para alguns dos invariantes aqui, identificar alguns dos invariantes, para entender melhor o que o algoritmo está fazendo e por que eu falo com tanta tranquilidade que, olha, esse embaralhamento de Knuth devolve uma permutação com probabilidade uniforme. Tá? Por que eu tenho essa convicção? Então vamos ver aqui os invariantes. O primeiro, que é bem importante, é que o V0 n-1, esse primeiro aqui, é uma permutação do vetor original. Isso é importante, eu nunca corromper o meu vetor. E isso é tranquilo porque a gente só faz trocas. O único jeito que a gente está mudando o vetor é fazendo trocas. Quando eu faço uma troca, eu nem insiro, nem removo ninguém do vetor. Eu não duplico, nem apago. Eu só troco as posições. Por conta disso, o que eu vou obter é sempre uma permutação do original. Não estou dizendo que é uma permutação aleatória ainda, uniformemente aleatória, mas é uma permutação, né, já que eu só faço trocas. Agora, a outra propriedade aqui, que essa sim é mais central, é que V0 e menos 1 é um prefixo escolhido com essa probabilidade feia aqui, olha. Com essa probabilidade aqui. O jeito de ler isso aqui, né, 1 dividido por n, abre parênteses, n fatorial dividido por n menos 1 fatorial, para ficar mais intuitivo para vocês, o resultado dessa conta aqui, quando eu pego n fatorial e divido ele por n menos 1 fatorial, lembrem, o n fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, assim por diante. Quando eu divido por n menos i fatorial, eu vou cortar isso em algum momento. Então isso aqui vai ser igual a 1 dividido por n vezes n menos 1, vezes n menos 2, assim por diante, até logo antes do momento do corte, que foi n menos i mais 1. Tá? E como que eu posso interpretar isso? Olha só, isso aqui indica para mim que o meu sufixo foi escolhido da seguinte forma. O primeiro valor, ele tinha uma chance em n de estar lá, né? Porque eu sorteei dentre os n valores do meu vetor e coloquei 1. Escolhi com probabilidade uniforme 1 para estar na primeira posição. Isso justifica esse n aqui, a probabilidade 1 sobre n. O segundo valor, ele foi escolhido com probabilidade uniforme do que sobrou, das n menos 1 posições que sobraram. Isso justifica esse n menos 1 aqui. Então, qual a probabilidade de o meu prefixo com duas posições ter os valores que estão lá? 1 sobre n vezes 1 sobre n menos 1. Né? A chance do primeiro ter caído lá vezes a chance do segundo.
E para o terceiro, é só acrescentar vezes 1 sobre n menos 2. E assim por diante, até que chegar no 1 sobre n menos i mais 1. Tá? Então, espero que essa continha, apesar de não ser muito bonita, tenha ficado um pouco mais clara. Né? Isso aqui nada mais é do que a concatenação aqui das probabilidades de que cada elemento caia em cada uma das posições. O último elemento aqui é a chance dele ter caído na posição i menos 1. Tá? Então, porque o meu prefixo ele vai do 0 até o i menos 1. Então, eu tenho essa probabilidade, claro, para provar que isso aqui acontece, a gente tem que usar indução, tal, a gente mostra aí se prova o passo, tal, mas eu quero só dar essa intuição para vocês, tá, de que é isso que acontece no momento. E daí, ao final das iterações, supondo que isso aqui é verdade, que essa propriedade aqui vale, a gente vai ter a minha permutação V0 n menos 1 escolhida com probabilidade 1 sobre n fatorial. Para ver de onde surgiu isso aqui, notem que se eu pegar a propriedade acima ali que eu falei, olha, a probabilidade é 1 dividido por n fatorial, que por sua vez é dividido por n menos i fatorial. No final, quando o meu i termina, ele vale n menos 1. Né? Quando o meu i termina ali o meu laço, né? Vejam quando que eu saio do laço. É quando i for igual a n menos 1. Eu vou crescendo o i até ele chegar a ser igual a n menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre n fatorial dividido por n menos, no lugar do i, a gente coloca n menos 1 aqui entre parênteses, fatorial. Você já viu o que vai acontecer aqui? Olha, n menos n mais 1, isso aqui vai dar 1. Tá? Então, eu vou ter exatamente 1 sobre n fatorial, né, que é o resultado que eu estava afirmando. Mas por que isso é relevante, gente? Porque o número total de permutações com n elementos é exatamente n fatorial. É fácil a gente não apreciar a importância de certas afirmações simples ou óbvias. Então, vejam bem. Quantas permutações com um elemento eu tenho? Apenas uma. Quantas permutações com 2 elementos eu tenho? Bem, pode vir o primeiro antes do segundo, o segundo antes do primeiro. No caso geral, se eu for crescendo isso aí para n, quantas permutações com n elementos eu tenho? Bem, eu tenho n possibilidades de um elemento, pensando nos elementos distintos, tá? De um elemento estar na primeira posição, n menos uma dele sair de um outro elemento ocupar a segunda, n menos 2 dentre os elementos que sobraram de ocupar a terceira, e assim por diante. N vezes n menos 1 vezes n menos 2 e tal, n fatorial. Tá? Então, o número total de permutações possíveis com n elementos é n fatorial. E o que eu estou dizendo para vocês é, esse algoritmo que a gente acabou de analisar, ele devolve a permutação que ele escolheu com probabilidade 1 sobre n fatorial. 1 sobre o número total de permutações. Por isso que eu afirmo que é uniforme. Eu posso afirmar que é uniforme porque ele devolve para a gente, porque a chance da permutação que ele vai devolver é a mesma para qualquer uma das permutações. É 1 sobre o número de permutações total que tem ali. Nenhuma permutação é privilegiada nem excluída dessa possibilidade. Como eu disse, é fácil não apreciar isso, mas isso é importante, tá? Isso garante para a gente que quando eu pego o meu espaço aí de permutações possíveis, todas elas estão igualmente contempladas, todas elas têm a mesma chance de aparecer. Voltando um instante aqui, eu falei que eu ia deixar um quiz e quase esqueci dele. Quando a gente voltou para analisar esse fora aqui, olha, o i vai de 0 até i menor do que n menos 1. Eu deixei o quiz 4 aqui para vocês. Por que n menos 1? Tá, eu quero percorrer o meu vetor da esquerda para a direita, mas eu estou colocando ali, ao invés de i de 0 e menor do que n, eu coloquei n menos 1. Pensem no porquê disso. Eu vou deixar uma dica aqui. Se eu colocasse n, funcionaria, mas não é necessário. Tá? Por que essa última iteração ali, quando i tivesse valor, no caso, quando i tivesse valor n menos 1, né, que eu estou excluindo ao colocar o menor do que ele, ela não faz diferença. É essa a pergunta do quiz. Prosseguindo aqui, a eficiência de tempo do algoritmo é O de n, o que é bastante eficiente e é só o tempo de uma passada. Tá? Por quê? Porque o principal gasto de tempo está dentro desse for, que vai iterar por n vezes, fazer o sorteio aleatório leva tempo constante,
e a troca também. Eu estou só pegando duas posições, invertendo elas ali. Com 3 atribuições, ou menos até, tem uns truques, mas com 3 atribuições eu faço isso. E eu consigo trocar 2 elementos de posição. Então, o que está dentro do for leva tempo constante, o for leva da ordem de n iterações, então eficiência de tempo O de n. Eficiência de espaço. O de 1, quer dizer, o espaço adicional que eu preciso não depende do tamanho do vetor. Isso fica claro quando a gente vê ali que eu tenho só 2 auxiliares inteiros ali, que são os meus índices. O vetor pode ser pequeno ou grande, eu vou continuar só usando esses 2 auxiliares. E estamos quase finalizando. Aqui vamos para a reta final aqui. Então, eu só queria observar aqui que nos nossos algoritmos, pensando aqui nos algoritmos de permutação, tá? Nos algoritmos de gerar DAGs aleatórios, a gente usou permutações para mapear vértices. O que eu quero dizer com usamos permutações para mapear vértices na posição desses vértices na ordenação topológica? É que a entrada, o índice da minha permutação, pensa na permutação como uma funçãozinha que diz onde cada valor que eu atribuir a ela vai. Né? Quando eu pego aqui perm de v, né, sendo v um valor entre 0 e n-1, ela me devolve um inteiro, sei lá, uma posição k. Então ele está dizendo, olha, na minha ordenação, o vértice v cai na posição k, sendo k um valor entre 1 e n. Tá? Então por isso, olha, a gente está mapeando vértices na posição da ordenação. E a gente pode usar as permutações no sentido inverso, quer dizer, para mapear uma posição da ordenação, então eu inverto, eu vou mapear a posição da ordenação no rótulo do vértice que vai ocupar ela. Então daí ficaria diferente, seria uma permutação invertida, como uma função inversa mesmo, em que eu passo para ele, eu falo assim, olha, perm de 10, quem é o cara que está na 10ª posição? Ah, é o vértice 5, então ele devolve 5 para mim. Eu posso usar essa convenção, tá? Eu posso fazer, nada me impede. A única diferença é que, para seguir aqui a nossa convenção, os índices da permutação iriam de 1 até n, né? E o que ele devolve seria um rótulo de um vértice, iria de 0 até n-1. Tá? Mas tudo bem, né? Posso fazer isso. Por que eu estou citando isso? Porque a gente pode projetar algoritmos um pouco mais eficientes se a gente fizer isso. Tá? Em particular, o algoritmo número 2 ele pode ser projetado com mais eficiência sem perder nada, tá? O nosso método 2, se a gente usar essa convenção. Então eu quero que vocês pensem o que muda nesses algoritmos, tá? O que você tem que fazer lá, em particular no método 2, para que, usando essa convenção, essa permutação que mapeia posição da ordenação no rótulo do vértice, para que ele cumpra a função, né, de inserir os arcos respeitando a ordenação topológica, e qual que vai ser a mudança na eficiência do algoritmo. Tá? Em particular, para dar uma dica, tem a ver, esse ponto que eu estou colocando, tem a ver com aquele if. Quando a gente inverte a lógica aqui, o sentido do que a permutação está me dando, talvez eu consiga resolver as coisas sem usar o if, simplesmente manipulando os limites de por onde que os índices passam nos laços, e daí aquele if fica desnecessário. Mas como é um quiz, deixa aí para vocês pensarem. E para finalizar aqui, que a gente fez um mergulho sobre permutações aleatórias nesses últimos 2 vídeos, as permutações aleatórias, elas têm 2 grandes utilidades aqui, tá? Não são as únicas, mas para vocês terem um pouquinho de uma visão mais ampla de para que a gente usa elas. Uma dessas utilidades é testar empiricamente o comportamento no caso médio dos algoritmos. Tá? Em geral, quando a gente vai analisar, a gente pensa no pior caso e no melhor caso. Analisar caso médio costuma ser mais difícil, tá? Justamente porque envolve muita incerteza, envolve ali uma distribuição probabilística. Para falar o que é médio, né? Por exemplo, algo que surge com probabilidade uniforme, uma permutação que surge com probabilidade uniforme. É mais difícil analisar isso. Então, quando a gente faz análise matemática, normalmente a gente se restringe a pior e melhor caso. Existem técnicas, mas elas são mais sofisticadas. Então, um jeito da gente complementar a nossa compreensão sobre algoritmos, usando essa abordagem empírica, gera instâncias aleatórias ali, por exemplo, usando permutações aleatórias, e testa para ver o comportamento do nosso algoritmo no caso médio. Isso complementa. Eu sei qual que é o melhor caso, qual que é o pior caso, e daí eu vejo também no caso médio ali como que ele se comporta. Outra utilidade é para projetar algoritmos probabilísticos para problemas difíceis. Basicamente, ficar atento. Quando a gente está projetando algoritmos para problemas difíceis, isso a gente vai encarar mais no futuro, mas é só para deixar a pulguinha aí para vocês. Tá?
muitas vezes a gente tem um espaço de busca de soluções muito grande para ser explorado e a gente não tem um algoritmo que devolve a solução ótima, com certeza. O que a gente pode fazer, né, nessa circunstância é trocar escolhas arbitrárias, por exemplo, a ordem em que eu visito certos vértices, se ela fosse arbitrária, tipo, tanto faz, por escolhas aleatórias. Eu passo a visitar aqueles vértices cada vez numa ordem diferente. Eu sorteio permutações, cada vez que eu executo o algoritmo, eu sorteio numa ordem diferente. Com isso, eu consigo explorar melhor o meu espaço de soluções. Tá? Então, assim, embora a gente tenha visto aqui o uso de permutação aleatória para gerar instâncias, né, para gerar DAGs aleatórios, não se restringe a isso. Tá? A aleatoriedade é útil também para projetar algoritmos para problemas particularmente difíceis.